Bom, boa noite a todos. Estou gravando aqui, tá? Dando início aos nossos estudos aí sobre as músicas que nós lançamos no Bondori. Então, vou passar a palavra para o Eduardo Sensei, que vai nos passar sobre Shibuya Ondo. Vai lá. Boa noite. Então, esse encontro, né, o terceiro encontro nosso, eu escolhi a música Shibuya Ondo. É uma música que o primeiro contato que eu tive com ela foi nos vídeos de YouTube, né, o pessoal dançando lá em Tóquio, e eu achei a música agradável e também a dança também achei bem legal. E também o que me chocou muito, assim, que era no meio de Tóquio, assim, o lugar mais movimentado e tudo parado para fazer esse desfile com essas danças. Então, vou fazer aqui, vou colocar o slide. Só um minutinho. Vamos lá. Pronto. Então, a canção é Shibuya Ondo. Essa foto que está aqui na abertura, né, é o Bon Odori que acontece em Shibuya. A gente vai falar um pouco desse evento no final. Mas eu pensei em, como é uma música de uma localidade, eu pensei em dar uma localizada, assim, em geral, né, da onde pelo menos fica o Japão, Tóquio, porque para a gente saber, né, do que a gente está falando, né, porque você pensa em cidade e fala em Shibuya, pensa que é um bairro, o que é uma localidade, enfim, esse mapa aqui, é uma imagem satélite, na verdade, é o Japão, para quem não conhece. Na verdade, o Japão é um arquipélago, ele tem mais de 14 mil ilhas. Antigamente, em 87, eles tinham contado 6.800, mas aí com a nova metodologia de contagem, chegaram a 14 mil ilhas. Umas 400 são habitadas, né? São 5 ilhas as principais. Aqui no próximo slide, ele mostra as regiões. Eu coloquei essas prefeituras para a gente tentar entender um pouco o que é Shibuya, né? Então, aqui estão as 5 ilhas, aqui Hokkaido, né? A principal, a maior, Honshu. Aí a gente tem Shikoku e Kyushu. E aqui, bem lá para o sul, Okinawa. Ó, desculpa a pronúncia do meu Nihongo, tá? Mas, enfim. Aqui, esse número 13 aqui é Tóquio, tá? Fica em Honshu, é uma prefeitura. Aqui está ela na imagem de satélite, essa partezinha vermelha, meio compridinha, essa aqui é a Baía de Tóquio, essa parte aqui só é Tóquio, aqui se pode ver o Monte Fuji aqui embaixo, e Shibuya fica perto dessa partezinha verde aqui onde está a seta, que é um parque que eu vou falar dele, é bem aqui. Aqui está Tóquio, como ela é dividida. Ela é dividida em 23 cidades, porque Tóquio, na verdade, é uma metrópole, né? Ela foi uma cidade, se tornou uma metrópole. Essa parte mais roxa aqui era a cidade de Tóquio. Depois teve mais 26 cidades, 5 centros, e se tornou na metrópole. Shibuya, ela é uma prefeitura de Tóquio. E, na verdade, Tóquio, ela atua em alguns serviços, né, esgoto, acho que energia elétrica, não sei muito bem, mas e Shibuya e as prefeituras das cidades têm outras funções, né, mais locais, e Tóquio dá o suporte, né, a prefeitura de Tóquio. Aqui, roxinho está Shibuya, né, em cima é Shinjuku, que também é bem famoso, a gente vai falar deles também, mas bem pouquinho. Então, só para ter uma pincelada ali da história da formação de Tóquio, Tóquio chamava Edo. Em 1457, né, que a construção era uma vila, e teve a construção do castelo de Edo. Em 1590, o Shogun, ele tomou o castelo de Edo e tornou ali a sua residência. E ele ficou nesse período até 1868, mas em 1603 começa o início do período Edo, que aí o governo está em Edo. Antigamente, a capital era Kyoto, onde ficava o imperador. Então, o Shogun era o chefe de Estado, né, o que comandava,
e naquela época, e o imperador era só cerimonial. Em 1868, as tropas do imperador conseguiu derrubar o shogun, caiu o shogunato, né? E teve a restauração Meiji. O imperador mudou de Kyoto para Edo, na época, e se estabeleceu lá, e transferiu a capital de Kyoto para Edo, e mudou o nome da cidade. Então era Edo, passou a se chamar Tóquio, que quer dizer capital do leste. A Shibuya era uma vila, ela é importância, principalmente quando começou as ferrovias no Japão, porque ela é um entroncamento bem importante ali. E tinha o castelo da família Shibuya, que foi onde veio o nome, né? E até, acho que no período Edo ali era bem importante esse castelo aí. A metrópole de Tóquio foi criada em 1943 e Shibuya se tornou a região especial de Tóquio em 1947. A Shibuya ela é bem importante porque ela é um centro comercial e financeiro de Tóquio, né? Também cultural. Então, a canção, ela sempre vai tratar mais da questão cultural, dos jovens, né? Fala de alguns pontos turísticos, né, da época, porque, na verdade, eu vou falar agora um pouquinho da origem dela, ela foi criada em 1978, Shibuya Ondo. Na verdade, teve a necessidade de fazer um concurso de músicas, e eles chamam de músicas, a tradução da internet, né, do Google Tradutor, chamou de músicas, canções de bairro. Mas aqui em japonês, né, em Nihongo, tá Kunouta, que seria de distrito, de uma região, canções de uma cidade, vamos supor assim. E esse comitê, ele foi incumbido de fazer um concurso de música. Então, eles queriam uma música que trouxesse paz de espírito, fosse esperançosa, alegre, saudável e agradável. Então, tiveram 210 inscrições. Na verdade, a música que ganhou foi Shibuya, Cidade do Amor, e teve 3 menções honrosas. O comitê, quando foi indicar Shibuya, Cidade do Amor, como hino da cidade de Shibuya para o governo, né, local, ele também indicou Shibuya Ondo, que era uma das menções honrosas, como primeira menção honrosa, né. Então, o primeiro festival de Shibuya foi em novembro do mesmo ano, 78. Era para celebrar a canção de Shibuya, que na verdade é Shibuya, Cidade do Amor, e também dois símbolos, né, da cidade de Shibuya. A flor íris japonesa, tá aqui é Hana Shobu, eu acho que é assim, e a árvore símbolo, que é a Zelkova, Keiyaki. Essas árvores aqui, ó, na foto, tá a íris japonesa, que ela vai aparecer depois agora no LP, ali no disco, e as árvores, essa é uma principal avenida lá em Shibuya, e as árvores aqui, ó. Ele vai falar na música também sobre essa árvore. Então, no mesmo ano, foi lançado um single pela King Records. Aí eu acredito que seja essa a primeira capa. Essa aqui também é a mesmo disco, né? Só com capa diferente, eu acredito que seja isso. Mas aqui na capa tá a íris japonesa, né? Então, Shibuya Ondo, ela foi adotada para complementar a Shibuya, a Cidade do Amor. Ela saiu no lado B do disco, no lado A era Shibuya, Cidade do Amor. Então, ela é cantada por Kasuga Hashiro. É esse que tem a foto aqui. E a letra, né, a composição é Shimomura Yai e Okuno Yashio. A música foi feita por Tokushi Masanobu, que é esse aqui que tem a foto. Eu não consegui a foto dos compositores. Não consegui encontrar. Então, vamos para a letra. Na letra, eu pensei em colocar a música, né, e depois explicar, mas vai tomar muito tempo nosso, né, e aí eu estava pensando em mostrar outras informações no final, então eu optei por só ver a tradução aqui, ó. Então aqui está em japonês, né, e aqui é a tradução que o próprio site da prefeitura de Shibuya automaticamente traduz, quando ele identifica a língua, né, do Windows aqui, ou da internet. Então, começa assim: o vento verde sopra uma voz alegre, Shibuya é uma cidade jovem,
Preservando a História Antiga, Perto da Floresta Yoyogi, Encontro do Cão Fiel Hachiko e Love Love Shibuya, Love Love Shibuya. Aqui ele fala, cidade jovem, ele vai falar em outros momentos na música, mas ele já começa falando isso, né? E preservando a história antiga, o que eu consegui, porque Tóquio ela foi muito bombardeada na Segunda Guerra, né? Então, tem no Parque Yoyogi um templo que é dedicado ao imperador, para o espírito do imperador e da esposa dele. E esse templo, ele chama Santuário Meiji, eu vou colocar a foto aqui, mais para frente. Esse é o Parque Yoyogi. O santuário fica no meio dele aqui, fica bem no meio, aquele pontinho verde que a gente viu na imagem de satélite. Esse aqui é o parque. Ó. E aqui é o Santuário Meiji. Ele tem essa arquitetura, assim, né, mais antiga, mas ele é novo, ele é de 1925, por aí, que ele foi construído. E ele foi totalmente destruído na guerra, bombardeio, e foi reconstruído na década de 50. Então, pode ser que está fazendo uma menção ao santuário, né? Isso aqui eu achei interessante, porque, assim, os produtores de saquê colocam os barris de saquê lá no santuário em homenagem, para oferecer para o imperador, né? Achei interessante aqui, botei a foto. Esse grupo aqui, aí entra um pouco da cidade jovem, então sempre vai estar falando da juventude ali que frequenta, né, a Shibuya. Esses são um grupo que é desde bem lá da época depois da guerra, eles se encontram nesse parque aqui, Yoyogi, para dançar músicas de rockabilly, né, música daqueles rock dos anos 40, 50. Eles são chamados de rock and rollers ou rollers oku, que é o grupo, né, ou só roller. Ele faz menção também ao Hachiko, que é uma figura muito importante para Shibuya, né? Não sei se todo mundo conhece a história, eu vou falar meio por cima, né? Mas Hachiko era um cachorro da raça Akita. Ele foi dado, quando era filhote, por um professor da Universidade Imperial de Tóquio, esse professor Ueno. Ele deu o nome de Hachiko porque, como o cachorrinho tinha a perna um pouquinho torta, lembrava o kanji de 8, né, de Hachi. E aí ficou Hachiko, que pela tradução, pelo site, falou que seria mais ou menos assim, Senhor 8, o nome do cachorro, a tradução. Então, ele acompanhava o professor Eno todo dia, quando ele ia dar aula, ele ia até a estação de Shibuya e pegava o trem para a Universidade Imperial de Tóquio, no curso de agricultura. E quando ele voltava, o Hachiko voltava para casa, e todo dia às 4 da tarde, quando ele ia esperar o professor na estação. Só que um dia o professor, acho que foi em 1925, o professor teve um AVC e veio a falecer, né? E o cachorro foi doado para a família, os familiares dele. Mesmo assim, o cachorro fugia, o Hachiko fugia, e ia na casa do professor. Só que aí depois ele percebeu que ele já não morava mais lá, ele começou a ir na estação esperar ele. E aí ele fez isso por uns 10 anos, mais ou menos. E as pessoas viam ele lá e começaram a descobrir a história dele, e ele meio que virou uma celebridade, assim, pessoal, e também um símbolo de fidelidade, né? Então, quando, em 1935, uns 10 anos depois, ele morreu, e aí foi uma comoção nacional lá no Japão. Nessa época, fizeram uma estátua para ele, que está na frente da estação de Shibuya, né? Tem até fila para tirar foto. Só que essa estátua não é original, ela foi derretida antes da guerra, para usar para os esforços de guerra, e depois, mais para frente, ela foi reconstruída. O filho do escultor fez uma nova estátua, idêntica que era anterior. E em 2015, eu acredito que era 80 anos do cão Hachiko, os alunos da Universidade lá de Agricultura da Universidade de Tóquio pegaram doações, né, pediram doações, e conseguiram fazer uma estátua representando o encontro dos dois. Essa aqui está lá na Universidade de Tóquio.
E ele é bem famoso no Japão. Ele foi retratado em alguns filmes, livros, né? Vários animes que aparece a estátua dele. E também tem um animezinho novo aqui de 2024, que é sobre o Hachi. Uma coisa interessante é que a raça Akita foi tomada como patrimônio nacional do Japão. E pelo que eu li, ela é proibida de ser exportada, né, essa raça, e se algum cidadão japonês não tiver condições de cuidar, o governo assume, né, ele dá os subsídios. Então vamos para a música. Ah, não, já estamos na música, desculpa. Estamos no segundo verso da música. Então aqui, ó, janelas elegantes na rua Harajuku. Também estou tentando parecer mais jovem. Aí, falando de juventude de novo, né? Nas copas das árvores Zelkova, né? Keiaki, né? Estádio coberto ecoa, um novo recorde certamente será alcançado, Love Love Shibuya, Love Love Shibuya. Aqui ele está falando de uma região, está falando da rua Harajuku, mas Harajuku é uma região que é próximo daquele parque, do Yoyogi. E também é perto, tem um estádio, eu já vou falar sobre ele, que aí fala do estádio coberto Ecoa, né? E das copas das árvores ele pode estar fazendo uma menção para o próprio parque ou para aquela rua que a gente viu ali no começo. Então tá aqui. O parque fica no sul o estádio fica no sul do Parque Yoyogi, né? Ele foi construído para a Olimpíadas de 64, se não me engano, e teve as provas de natação lá. Então, eu acho que essa é a menção que o compositor quis dizer, né? Do esporte ali, das Olimpíadas. Próximo, saindo ali, tem a Avenida Omotensando, acho. É uma avenida principal ali, que tem as árvores Zelkova. E Harajuku, ele fala da rua Harajuku, né? Mas Harajuku é uma região onde de encontro ela é muito conhecida internacionalmente pela questão da cultura e da moda, né? Mais jovem, assim. E tem ruas como a rua Takeshita e a rua Ket, eu vi a tradução ficou em inglês mesmo, mas deve ser isso mesmo, que é a Rua Gato, seria, né? E tem muitas lojas de moda, né? De grifes, de luxo, e tem essas pessoas, esses grupos, né, de jovens com esses estilos se encontram em Harajuku. Nessas fotos aqui, eu só quis ilustrar, existem vários, tá? Eles chamam de moda de rua, pelo que eu vi no site, né, a tradução, e as Visual Kei, né? Então, tem vários grupos e várias ramificações dentro desses grupos. Então, eu coloquei algumas aqui. E por que coloquei? Porque Harajuku é o ponto de encontro deles, né? Então, é lá que você vai encontrar Decora Kei, a Gyaru, né? E os outros. No terceiro verso, ele cita: aquela garota no ônibus escolar hoje, tenho certeza que nos encontraremos Tokyo Amatsu. A rua Hashiman também fica por aqui. Quem está visitando? Uma rosa vermelha balançando na janela. Love, Love, Shibuya, Love, Love, Shibuya. O ônibus escolar, ele está fazendo menção, né, a uma universidade que tem na região ali, que chama Universidade Feminina de Jinsen. É o campus de Shibuya, né? Aqui está a plaquinha dela aqui. E a menção foi essa, né? Tipo, tá indo para Tokyo Amatsu, né? Um ônibus escolar, uma moça, então deve ser essa universidade. A rua Hashiman fica perto mesmo, fica um quarteirão ali. Mas eu também não encontrei nada assim relevante sobre a rua. Eu peguei no Street View, essa é a rua, eu achei que é uma rua normal. No quarto verso, ele fala de Dogenzaka dos amantes. Se você for para Maruyama, a lua aparecerá. E para aquela pessoa inesperada, estou feliz em conhecê-lo. Lanterna vermelha, música de festival, tambores distante. Love, Love, Shibuya, Love, Love, Shibuya. Tá, aqui ele fala de uma região que fica próximo da estação de Shibuya, que é Dogenzaka, né?
E Maruyama, que ele fala que a lua aparecerá e as lanternas vermelhas. Maruyama eu achei fotos, né, de um festival que tem em Maruyama, mas eu não consegui muita informação. Então acredito que ele estava falando talvez desses festivais, né? E Dogenzaka, aqui na foto, aqui está o festival de Maruyama, né? Eu não consegui muito mais informação sobre ele. E quando ele fala Dogenzaka dos Amantes, tem uma música que foi lançada em 1970 que fala de uma mulher que ela não tem um amor correspondido e tal, que ela chama Ame Furi Dogenzaka, né? Mas também Dogenzaka é famoso por ter bastante desses hotéis do amor, né? Que os casais frequentam. Então pode ser, não sei, pode ser qualquer uma das duas coisas, né? O quinto verso, ele é interessante porque, assim, ele está no site da prefeitura, na letra, né? Mas ele não está na música. A música termina no quarto verso. Eu consegui uma nota falando que as ferrovias nacionais elas foram privatizadas no Japão em 1987, que aí formaram a JMR e as regionais dela, né, que é as JR. E aí eu não sei se foi por isso que tiraram o verso, não atualizaram, enfim, não sei, mas ele não é cantado na música. Mas ele cita aqui ferrovias nacionais, ferrovias privadas, linha de metrô, e atravessando a passarela direita e esquerda, se é uma praça onde todos se reúnem, nossos corações estão em harmonia, essa é a cidade do amanhã. Então, ele coloca ali a ferrovia, porque ela realmente é muito importante para Shibuya, né? Porque ela tem lá tem as duas estações mais importantes do Japão, né? Que é a estação de Shibuya, e a parte sul da estação de Shinjuku. Então, essa aqui, ó, a estação de Shibuya. Esse aqui é aquele cruzamento famoso, né? Não sei se ele era famoso na época da música, porque o compositor não citou do cruzamento, mas ele aparece em vários filmes, em vários animes, enfim. E aqui fica a estação de Shibuya, né? Onde está a saída do cãozinho Hachiko, né? Fica aqui, onde está a estátua dele. Aqui é a estátua dele, né? Aí tem que pegar uma fila um pouco grande para tirar foto com o cachorrinho, que é bem famoso. Essa aqui é a saída. E tem a estação de Shinjuku, a parte sul dela. Essa estação, ela está no livro dos recordes como a estação mais movimentada do mundo, né? E ela ela pega a parte sul ali, que Shibuya, e Shinjuku é a cidade que fica ao norte de Shibuya, que aí é a estação dela. Bem, eu vou falar agora do Bom Odori, né, dois festivais que eu encontrei informação. Um é o Shibuya Bon Odori, que acontece no mês de agosto. Ele aqui está aquele cruzamento que eu mostrei na foto anterior, né? Cruzamento Shibuya, estação Shibuya. E ele fica aqui, eles montam o Iagura bem aqui no entroncamento dessas duas principais avenidas. E acontece aqui. Aqui está, ó. Esse também é um prédio importante, mas é relativamente novo, que é uma loja de departamento lá em Shibuya, que é bem famosa, é a 109, né? E eles fazem isso, os dois festivais acontecem aqui. Então, aqui está o Iagura, aqui está o cartaz, acho que foi do ano passado, né? 2024. Aqui, ó, as lanternas, as barraquinhas de comida. Então, e esse que foi o que eu tive o primeiro contato com a música, que é o festival Shibuya Kagoshima Ohara. Ele acontece agora, vai acontecer agora no mês de maio, né? E eles dançam na rua Dougenzaka, né? Aquela avenida principal. Eles descem a avenida e depois sobem até a frente daquela loja de departamento. É em torno de uns 2.000 pessoas dançando, que são vários grupos, né? Aqui, ó. Ela começa aqui ela só desce aqui e depois sobe aqui. Eles ficam dando a volta na avenida. Tá? E aí eu gostaria também de mostrar 2 vídeos, se der tempo. Vamos ver aqui.
Eu vou mostrar primeiro o do... Deixa eu abrir ele. Pronto, vamos ver se aparece. Ok. Enfim. Esse aqui é aquele Shibuya... esqueci, Kagoshima Ohara, né? É isso? Ó. Então, aqui eu só quero dar uma... aqui a gente... Eu não coloquei vídeo ensinando os passos da dança, mas aqui a gente já consegue... Foi aqui que eu vi os passos, né? Eu não vi vídeo quer dizer, vi também com essa mesma professora aqui, os passos, mas foi aqui que foi o primeiro contato que eu tive. Pronto. Então, esse foi o do festival, né? Vou voltar aqui. E aí eu deixei o do Bom Odori para depois, porque eles dançam diferente, eles dançam parado e não em roda, que nem a gente dança. Deixa eu só preparar o vídeo aqui. Já compartilhou aqui, né? Então, esse aqui dá para ver, né, aquela loja de departamento, 109, a avenida aqui, ó, eles fecham as duas avenidas. Aqui está o Yagurai e atrás tem um outro onde o pessoal está dançando. Vou soltar aqui. ヤグラでの踊り手は渋谷区婦人団体連絡協議会の皆様、そしてタイプ演奏は恵比寿タイプの皆さんです。よろしくお願いいたします。
Então é isso que eu tinha para apresentar. Se alguém tiver mais alguma coisa para colocar, ou alguma pergunta, estou à disposição. Bom, vou começar falando, aproveitar aqui. Bom, eu achei que ficou... superou, hein? Achei que ficou muito legal, todos os detalhes iniciais ali, que são curiosidades ali que... Um nível de detalhe bem aprofundado aí, né? Então, parabéns aí pela apresentação e Obrigado. aprendi muito hoje aí sobre Shibuya e também sobre a música e deu vontade até de ir nos festivais aí. Tem que Obrigado, entrar em viu, Raimundo? contato. Nada, a gente tem que estar em contato com a organização lá para ver se convida a gente, né? É verdade, né? Só passagem tá bom, né? É, Isso aí. Então, obrigado. obrigado. Parabéns, Edu! Ficou fantástico, cheio de detalhe, adorei. E que nem o Ricardo falou, deu vontade de ir nesse festival, hein? Nossa, a gente imagina que é uma coisa muito antiga, sei lá, pela música, né? Sim. Mas, nossa, é incrível como é moderno, e fecha toda. Nossa, deve ser incrível participar lá. Sim, Deu quando até é a vontade. primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, eles fecham Tóquio para... Nossa, que legal, né? Muito incrível, adorei. Quero ir lá agora. Parabéns. Obrigado. Vamos marcar uma excursão? Vai o grupo do Ikiru ali fazer umas festas aí, para uns almoços aí, para a gente juntar dinheiro. Começar a fazer uma poupancinha do grupo aí, né? É verdade, fazer uma poupança para a gente ir tudo junto. Tem que ir bem mais que 8, né, Ricardo? Sim, tem todo mundo aí. Fretar um avião para ir. É. Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu não assisti o filme do Hachiko, sabia? Preciso assistir. Falei do cãozinho, mas não assisti o filme. Tem que assistir. Assistir já o japonês e o americano. Os dois são incríveis. Eu chorei mas o japonês é mais, não sei, é mais legal, eu achei. É mais legal? É aquele de... É o mais antigo, né? É bem antigo. Ah, chorei horror. Chorou mesmo. Obrigado. Então é isso, né? Agora, quem que é o próximo? Né? O próximo tá programado aí para Andrea, né? Em maio, e em junho a Sueli, né? Eu acho que é, gente, já não sei. Ou você quer antes? Então, como eu estava com as netas aqui, na verdade eu não consegui fazer nada até agora, mas eles foram agora, talvez dê tempo, mas eu não sei nem mexer no Meet, né? Uhum. Então, acho que a Andrea falou que também não sabe, então nós estamos iguais. Eu não sabia também. Eu aprendi ontem. Então, vou ter que fazer um curso rápido aí com o Ricardo, aí, porque eu realmente qualquer coisa, um dia antes a gente marca também, é tranquilo. Compartilha. O importante é organizar
Eu acho que eu vou até fechar aqui para finalizar a gravação, para a gente ficar mais à vontade. Bora.